Deus é o pai da mentira. Oi, eu sou a Kali e hoje nós vamos falar sobre o contexto de 2 Crônicas 18 e 22. Se você viu meu vídeo sobre 2 Crônicas 18 e 22, você viu lá que fala que Deus enviou um espírito de mentira. Mas antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa. Havia uma disputa política acontecendo ali. Dois lados disputando quem estava certo sobre a religião, quem estava certo sobre os destinos políticos da nação. Os reinos sul e norte da nação não se concordavam muito entre si. Eles eram reinos que viviam tendo pequenos conflitos entre eles, mas às vezes eles se juntavam para enfrentar inimigos maiores. E a narrativa que a gente vê aqui é uma tentativa de justificar um evento que já tinha acontecido. Então esse texto é escrito depois do evento já ter ocorrido, mas eles tentam trazer uma leitura divina sobre o acontecido. Então é um conflito onde Micaías acusa Acabe de estar possuído por um espírito de mentira. E ele faz essa acusação posterior a Acabe ter feito a profecia. Ou seja, Acabe faz uma profecia, erra, e Micaías fala que ele está possuído por um espírito de mentira, só que esse texto entra como se fosse no passado. Na verdade é no futuro. Eu sei que é um pouco confuso, mas a gente tem que lembrar que a formulação desses textos geralmente são posteriores aos acontecimentos. Então eles fazem uma releitura do acontecimento a partir de uma ótica divina, uma ótica teológica. Eles adicionam elementos místicos para justificar algo natural. E essa é uma estrutura literária que acontece várias vezes ali e é comum às literaturas do Oriente Médio Antigo, para explicar eventos humanos a partir dessa interferência, suposta interferência divina. Mas perceba uma coisa, que essa suposta interferência divina é só uma justificativa. Não é algo que exatamente aconteceu. É só uma releitura de uma coisa que aconteceu. Então isso quer dizer que nesse texto, a conclusão de Micaías é que Deus é o pai da mentira que está em Acabe? E a resposta é sim. A ideia de que Deus não faz o mal, de que ele não mente, é algo muito posterior, gente. Nesse texto aqui, Deus ainda era responsável pelo mal. Os antigos religiosos não tinham problema com isso. Para eles era o que fazia mais sentido. E de fato, é o que faz mais sentido. Se Deus criou tudo, necessariamente o mal seria algo derivado dele. Então, para eles faz total sentido Deus ser a fonte da mentira, Deus ser a fonte do mal. Hoje em dia, a gente tem uma leitura diferente, de achar que Deus não faz o mal, de que o mal não provém de Deus. Mas isso é algo posterior, é algo mais recente. E outra coisa importante falar é que o Espírito de Deus não era entendido como uma divindade separada, o Espírito Santo ou algo assim. O Espírito de Deus era só a capacidade de Deus a dar vida a coisas. Por exemplo, ele sopra o vento dele, o Espírito dele no homem, e o homem se torna vivo. A mesma coisa, ele sopra o vento dele na mentira, e a mentira se torna viva. Esse é o espírito de mentira que ele coloca em Acabe. É o sopro divino que dá vida a aspectos humanos. Então é uma explicação humana para um evento humano, só que a partir de uma ótica teológica, de uma ótica divina, uma releitura da realidade pensada a partir do místico. E, em resumo, esse texto não passa de uma disputa política entre Judá e Israel, o reino do sul e do norte, disputando para ver quem está certo religiosa e politicamente.